Desde pequeno, Caio Lacerda carregava algo que não podia escolher, um sobrenome que chegava antes dele: Lacerda. Na sua cidade, aquele nome significava apenas uma coisa: corrupção. Não era apenas a opinião de desconhecidos, era o eco de anos de escândalos, manchetes, julgamentos e humilhação. Era o rastro que seu pai, Rodrigo Lacerda, deixara. Rodrigo era um político famoso, deputado, sorridente, eloquente, carismático. Por anos, parecia o homem certo para qualquer campanha. Apertava mãos, abraçava crianças, discursava em praças, aparecia em feiras, fazia selfies com eleitores. Todo mundo conhecia o sorriso dele. Todo mundo confiava, até que veio à tona o lado obscuro. As investigações mostraram que Rodrigo desviava verbas públicas milionárias. Empresas fantasmas, contratos superfaturados, subornos. Uma rede complexa, mas que sempre parecia pessoalmente invisível. Até que veio o julgamento. Mas antes de continuar, comente aí de onde você está nos acompanhando. É importante, muito importante. E, claro, se inscreva no canal para que essa história chegue a ainda mais pessoas. Caio tinha 9 anos na época. Ele lembra do dia em que a polícia levou o pai. A casa estava silenciosa, exceto pelo choro contido da mãe. A televisão passava o rosto de Rodrigo repetidamente, enquanto sirenes iluminavam a rua. Os vizinhos espiavam pelas janelas, cochichando, alguns com pena, outros com desprezo. Caio ficou no corredor, agarrando um carrinho de brinquedo, sentindo o mundo desmoronar em torno dele. O pai passou sem olhar nos seus olhos. Silêncio absoluto. Foi ali que Caio aprendeu que algumas palavras não são ditas e que algumas culpas são herdadas. Depois daquele dia, a família Lacerda se tornou invisível. A mãe de Caio, antes alegre, apagou-se aos poucos. Dormia no sofá, abraçada a uma manta velha, chorava em silêncio no banheiro. Na escola, os colegas pararam de chamá-lo, os professores sussurravam seu sobrenome. Caio sentia o peso da reputação do pai como se fosse uma camisa apertada que nunca poderia tirar. Foi ali, ainda criança, que ele fez uma promessa. Eu vou ser diferente. Eu não vou ser ele. Caio cresceu com aquela promessa queimando em seu peito. Jogou-se nos estudos. Tornou-se monitor de sala, representante de classe, voluntário em ONGs. Cada ação parecia uma tentativa de limpar o nome que carregava. Quando completou 25 anos, formado em administração pública, decidiu entrar na política, mas não como candidato. Queria começar pequeno, longe dos holofotes, ajudando a cidade, mudando a vida das pessoas e provando que um Lacerda podia significar algo diferente. Arranjou emprego como assessor comunitário no gabinete do vereador Nivaldo Siqueira, conhecido por sua reputação de honestidade. Caio acreditou nele. Precisava acreditar. No gabinete, Caio lidava com pessoas reais. Mães que precisavam de remédios, trabalhadores sem oportunidade, crianças sem escola. Ele se sentia útil, sentia que cumpria a promessa que fizera a si mesmo. Até o dia em que recebeu seu primeiro teste, a reforma da creche do bairro Nova Esperança. O prédio estava caindo aos pedaços. Paredes descascadas, infiltrações no teto, brinquedos quebrados, banheiros sem porta. Caio visitou o local. Olhou nos olhos das crianças, sentiu o cheiro de mofo misturado com a merenda vencida. Ao voltar ao gabinete, estava decidido. Precisamos dessa reforma imediatamente. Nivaldo sorriu, um sorriso que agora parecia diferente. Já tenho um empresário que pode financiar rápido, disse o vereador. Só precisa agilizar um contrato. Algo simples, fora do protocolo. Caio franziu a testa. Sem licitação? Nivaldo levantou as sobrancelhas. Você quer ajudar as crianças ou prefere esperar 2 anos de trâmite? Era uma armadilha. Caio sentiu o pai naquele momento, como uma sombra. Mas lembrava dos olhos das crianças, da mãe, de todos aqueles anos tentando fazer o bem. Respirou fundo e assinou o contrato. Foi o primeiro passo. Um passo que, ele ainda não sabia, abriria um caminho difícil de voltar. Alguns dias depois, durante uma audiência pública, Caio encontrou Elisa Azevedo, jornalista investigativa do Jornal da Cidade. Nada nela chamava a atenção exagerada. Sem maquiagem excessiva, sem roupas chamativas. Apenas postura firme, olhar direto e um ar de quem sabe ouvir e enxergar além do óbvio. Ela o reconheceu imediatamente. Lacerda, disse como constatando um fato. Ele esperava julgamento, provocação, comparações com o pai. Mas Elisa não disse nada disso. Caio, ele respondeu tentando manter a voz neutra. Filho do Rodrigo Lacerda, completou ela, ainda sem julgamento. Ele respirou fundo. Isso não define quem eu sou.
disse. Ela olhou nos olhos dele, avaliando mais do que as palavras. Ainda não, respondeu sem ironia, e virou-se para ir embora. Aquelas 3 palavras ficaram presas na mente de Caio. Ainda não, Elisa voltaria. Caio sabia disso, mesmo sem querer admitir. Ela estava investigando justamente a reforma da creche. E o contrato que ele assinou estava agora nas mãos da única pessoa que parecia enxergá-lo de verdade. Ela não o odiava, ela não o defendia, ela apenas via. Nos dias seguintes, o peso do contrato começou a incomodá-lo. Nivaldo continuava sorridente, como se tudo estivesse bem. Você fez o certo, Caio, disse o vereador, batendo levemente no ombro do assessor. Às vezes, o bem exige coragem e atalhos. Caio assentiu, mas não respondeu. Queria acreditar que estava do lado certo, mas algo dentro dele avisava que havia atravessado uma linha perigosa. E então veio a segunda proposta. Nivaldo apresentou Caio a Marcos Antunes, empresário do setor de construção. Um homem sorridente, terno caro, relógio chamativo. Caio, estas obras beneficiarão centenas de famílias, disse Marcos, abrindo uma pasta cheia de contratos. Só precisamos de sua assinatura. Caio olhou os documentos, sentiu o mesmo nó no estômago que sentira antes. Cada assinatura parecia um passo para longe daquilo que prometera ser. Mas novamente as crianças vieram à mente. Ele respirou fundo, assinou. Foi aí que Caio percebeu. Política não é um caminho reto. Cada escolha parecia justa, até que outra escolha surgia, ainda mais difícil. E cada vez que atravessava a linha, sentia o peso do sobrenome mais forte em suas costas. Enquanto isso, Elisa continuava observando, não para expô-lo, não para atacá-lo, mas para entender quem ele realmente era. E Caio sabia que um dia teria que se explicar para ela. Não por medo, mas porque aquela mulher via algo nele que ele próprio não conseguia enxergar. Potencial para fazer o bem sem repetir os erros do passado. Mas a pergunta permanecia. Era possível limpar um nome tão sujo quanto o que ele herdara sem se sujar no processo? Depois da segunda assinatura, Caio passou a evitar olhar para os próprios olhos no espelho. Ele se levantava cedo, se vestia, arrumava a gravata, mas não se encarava. O reflexo existia, mas era como se estivesse desfocado, como se o rosto não fosse totalmente dele. A cada dia que passava, a linha da qual ele se afastava ficava mais difícil de encontrar. Do lado de fora, nada parecia diferente. Ele ainda ia ao gabinete todas as manhãs, ainda atendia moradores, ainda ouvia histórias sobre dificuldades reais. Mas havia algo novo ali. Uma sombra, uma presença, a sensação de estar sendo observado por algo que não era exatamente uma pessoa, mas a própria consciência. E no meio disso, Elisa apareceu de novo. Ela estava na creche novamente, conversando com professores, tirando fotos das paredes quebradas, anotando detalhes técnicos com a precisão de quem sabia que pequenas informações construíam grandes denúncias. Caio se aproximou devagar. Não queria interromper, mas ela notou sua presença antes que ele dissesse qualquer coisa. Você veio conferir as obras? Ela perguntou, sem olhar para ele. Sim. Ou veio conferir o que eu vou descobrir? A pergunta foi uma lâmina silenciosa, não por ser agressiva, mas por ser verdadeira. Caio respondeu devagar. Eu vim, porque eu queria entender. Dessa vez, ela olhou para ele. O olhar de Elisa era diferente do de todos os outros repórteres que Caio já tinha visto. Não havia pressa nele, nem julgamento imediato. Era um olhar de quem escuta primeiro. Entender o quê, Caio? Ele respirou fundo. Se estou fazendo certo. Elisa o estudou por um momento. Você assinou algo que sabia que estava errado? Caio não se defendeu. Não mentiu. Não criou justificativa. Sim. O silêncio entre os dois pareceu durar mais do que deveria. Por que fez isso? Ela perguntou, voz firme, mas não dura. Porque era para ajudar as crianças. Ele respondeu. Pelo menos foi assim que o apresentaram. Alguém sempre apresenta o erro como uma boa ação antes do estrago aparecer. Elisa disse. Ela se afastou um passo, caminhou até uma parede descascada e passou os dedos sobre a tinta que se soltava em pó. Você sabe de onde veio o dinheiro para essa reforma, Caio? Ele não respondeu, porque não sabia. E esse era justamente o problema. Elisa continuou. Eu sei que você quer ser diferente do seu pai. Caio sentiu a respiração falhar. Ela sabia, ela via. Mas diferenciar-se não é só querer, ela disse. É resistir no momento em que tudo parece justificar a queda. Caio olhou para o chão.
Não porque estava envergonhado, mas porque a verdade colocada diante dele era pesada demais para enfrentar de frente. Elisa guardou o caderno e começou a se afastar. Antes de sair, disse: se você realmente quer ser diferente, então precisa agir antes que seja tarde, porque depois a linha desaparece. E ela foi embora. Caio ficou ali, sozinho, no meio da creche destruída, o silêncio ecoando como uma culpa. A noite. Aquela noite, Caio não conseguiu dormir. A mãe já estava dormindo no sofá, como sempre. A televisão ligada em volume baixo, sem que ninguém realmente assistisse. Caio se aproximou devagar, tirou a manta que escorregava do ombro dela e a arrumou com cuidado. Olhou para o rosto cansado da mulher que atravessou um inferno sem reclamar. Ele sussurrou: mãe, eu estou tentando. Ela não ouviu, mas parecia que a casa ouviu. E ficou ainda mais silenciosa. Caio caminhou até o quarto. Pegou uma caixa embaixo da cama. Dentro dela havia recortes de jornais antigos, manchetes com o nome do pai. Acusações, condenações, humilhação pública. Ele nunca conseguiria esquecer aquilo. Mas agora havia uma pergunta que ele tentava calar. E se eu estiver repetindo a história? Ele fechou a caixa, mas a culpa continuou aberta. O convite. No dia seguinte, ao chegar ao gabinete, encontrou um bilhete sobre sua mesa. Reunião, sala 3. Assunto: continuidade das obras. Nivaldo. O coração de Caio pesou. Ele entrou na sala. Estavam lá Nivaldo, Marcos Antunes e um terceiro homem, que Caio nunca tinha visto. Terno preto, olhar frio, silêncio perigoso. Nivaldo sorriu. Caio, ótimo você ter vindo. Sente-se. Caio sentou, mas não relaxou. Marcos abriu uma nova pasta. O terceiro homem apenas observava. A reforma está indo bem, disse Marcos, mas precisamos expandir o projeto, torná-lo maior, mais visível, algo que a população reconheça. Algo que garanta votos, disse o homem silencioso, pela primeira vez. Caio sentiu a pele arrepiar. Esse é Vicente Castelo, Caio. Nivaldo disse. Deputado, parceiro de longa data. Caio já tinha ouvido aquele nome. Todos tinham. E nenhum contexto era bom. Vicente inclinou a cabeça, analisando Caio como quem estuda uma peça antes de movê-la no tabuleiro. O sobrenome Lacerda carrega história, ele disse. E história é útil. Basta direcioná-la. Caio entendeu ali com absoluta clareza. Não queriam só a sua assinatura, queriam o nome dele. Queriam usar o peso da tragédia familiar como moeda política. Você terá visibilidade, Nivaldo disse empolgado. Vai se tornar o rosto jovem da renovação. O filho que reconstrói o legado do pai. Caio sentiu o chão tremer. Eu não quero reconstruir o legado do meu pai, ele disse baixo. Eu quero fazer o certo. Silêncio. Então, Vicente sorriu. Mas não era um sorriso humano. Então, faça, disse ele. O certo é aquilo que garante o bem maior. As palavras ecoaram como uma prisão. Caio sabia, se assinasse, não teria volta. A linha estaria cruzada. Definitivamente. Ele se levantou. Eu preciso pensar. Vicente inclinou a cabeça, ainda sorrindo. Mas os olhos nunca sorriram. Pense rápido, Caio, disse ele. O tempo é inimigo de quem hesita. No corredor, Caio respirou fundo. As mãos tremiam. Aquele mundo não era o que ele imaginou. E pela primeira vez, ele teve medo. Não de ser corrupto como o pai, mas de perceber que já estava se tornando. Ele passou a madrugada em claro, andando de um lado para o outro no quarto, abrindo a janela, fechando, encostando na parede, tentando respirar, tentando pensar. Mas havia um peso constante no peito, a sensação de que o tempo estava correndo contra ele. Porque Vicente tinha razão em uma coisa: quem hesita perde. E naquele mundo, perder significava ser engolido. Caio chegou ao gabinete antes de todos. Sentou-se à mesa. Tirou as canetas, deixou os papéis ao lado. Ele olhou para o espaço vazio onde a terceira pasta deveria estar. A pasta da obra ampliada. A pasta que o amarraria para sempre ao esquema. E decidiu. Eu não vou assinar isso, disse em voz alta, como se fosse preciso convencer alguém além de si mesmo. Quando Nivaldo entrou, viu Caio sentado, sério, direto, diferente. Bom dia, disse o vereador, casual, como se nada estivesse acontecendo. Eu pensei sobre a proposta, Caio começou, tentando manter a voz firme, e decidi não participar da expansão do projeto. Nivaldo parou. Não piscou, não franziu a testa, não levantou o tom. Ele apenas sorriu. Um sorriso paciente demais. Caio, você está interpretando errado.
Ele disse. Isso não é uma escolha. A frase foi dita tão calmamente que parecia parte da rotina do dia. Mas aquilo era uma ameaça. Eu não vou assinar. Caio repetiu, agora mais firme. Nivaldo deu um passo à frente. Olha, garoto, disse. E era a primeira vez que chamava Caio assim. Você acha que está lutando contra a corrupção, mas não está. Está lutando contra um sistema que existe muito antes de você nascer. E que vai continuar depois que você morrer. Você acha mesmo que sua recusa muda alguma coisa aqui dentro? Caio não respondeu. Porque no fundo, ele sabia. Moralidade não era uma espada. Era uma corda fina, sempre à beira de se romper. Nivaldo suspirou. Seu pai também tentou resistir no começo, sabe? Falou. Caio travou. Não fala dele. Por que não? Nivaldo sorria. Vocês dois são muito parecidos. Caio sentiu o sangue pulsar, quente, pesado nas têmporas, mas não cedeu. Não ali. Eu vou retirar minha assinatura dos primeiros 2 documentos também, ele disse. Silêncio. E então, Nivaldo falou, mais baixo. Se você fizer isso, você sabe o que vai acontecer com seu nome, com sua mãe, com sua carreira, com sua vida. Caio respirou fundo. Eu sei. Ele pegou a pasta, levantou e saiu da sala sem olhar para trás. Seu coração batia rápido, mas pela primeira vez em dias, ele sentia que estava respirando. A reunião com a jornalista Caio ligou para Elisa. Ele não sabia ao certo o que pretendia dizer, mas precisava falar com alguém que não estivesse preso àquele jogo. Café da praça, 15 horas. Ela respondeu sem perguntar nada. Quando Caio chegou, Elisa já estava lá, sentada numa mesa ao ar livre, com o caderno aberto e uma caneta entre os dedos. Ela observou o semblante dele antes de qualquer palavra. Deu errado? Ela perguntou. Não sei se já deu errado ou se está prestes a dar, Caio disse. Elisa fechou o caderno. Isso, para Caio, era um gesto enorme. Significava que naquele momento ela estava ali, não como jornalista, mas como alguém. Eles querem usar meu nome, ele explicou. Transformar a obra da creche em um símbolo, mas não um símbolo de ajuda, um símbolo de poder, de controle, de manipulação. Elisa se inclinou para a frente ouvindo cada palavra. Caio continuou. Eu disse não. E eles deixaram claro que isso tem um preço. Elisa respirou devagar. Você está com medo? Ela perguntou. Caio hesitou, só por um segundo. Sim, Elisa assentiu. Então você está no caminho certo. Aquela resposta pegou Caio desprevenido. Por quê? Porque fazer o certo sem medo é só romantismo, ela disse. Fazer o certo com medo é coragem. Ela segurou o olhar dele. Não havia julgamento, não havia pena, só presença. E isso bastava. Por um momento, o mundo ficou mais leve. Até o telefone de Elisa apitar. Uma mensagem. Ela olhou e o semblante mudou. O que foi? Caio perguntou. Elisa mostrou a tela. Era uma notificação de um grupo de imprensa. Vazou um documento assinado por Caio Lacerda autorizando o repasse suspeito para obras públicas. A foto da assinatura era nítida, exposta. A primeira assinatura, aquela que ele pensou que ninguém lembraria, a que ele tinha feito para ajudar, a que o condenaria antes de qualquer explicação. Caio sentiu o chão afundar. Não fui eu quem vazou. Elisa disse rápido, quase como um pedido. Eu sei. Caio respondeu, mas a voz estava distante. Porque havia uma verdade brutal ali. Eles não estavam esperando ele decidir. Eles já tinham decidido por ele. A notícia se espalharia. A opinião pública se formaria. A cidade iria apontar. O sobrenome ia pesar. De novo. Tudo recomeçava. Elisa falava algo, mas Caio já não ouvia. O mundo estava abafado, como se ele estivesse dentro d'água, sem conseguir subir à superfície. Ele levantou. Elisa segurou o braço dele. Caio, olha para mim. Ele levantou o olhar. E nos olhos dela, ele viu algo que nunca esperou ver ali. Medo por ele. Não pena. Não curiosidade jornalística. Medo real. Você precisa ter cuidado agora, ela disse. Eles não te veem mais como um aliado. Te veem como um risco. Caio respirou fundo. Eu tenho que consertar isso. Sozinho você não vai conseguir. Ela avisou. Caio hesitou. Então vem comigo. Ela não respondeu de imediato. As palavras ficaram suspensas no ar, até que finalmente Elisa disse, eu vou, simples assim, sem heroísmo, sem promessa, mas com verdade. Quando Caio chegou em casa, a mãe estava sentada na sala com o celular na mão. A manchete brilhava na tela. Ela olhou para ele, mas não perguntou, não chorou,
Não gritou. Ela só disse: eles fizeram com você a mesma coisa. E Caio sentiu algo quebrar dentro do peito. Mãe, eu juro que eu não. Ela colocou a mão no rosto dele. Eu acredito em você. Era tudo o que ele precisava ouvir. E ao mesmo tempo, tudo o que tornava tudo muito mais doloroso. Porque agora ele sabia, se falhasse, não estaria apenas destruindo a si mesmo. Ele estaria destruindo quem o amava. Naquela noite, Caio pegou a pasta novamente. A primeira assinatura. A prova contra ele. Ele sabia o que precisava fazer, mas era mais do que coragem. Era ponto de não retorno. Se ele desse o próximo passo, não haveria volta. Ele respirou fundo e pegou o celular. Elisa, é hora de começar. Na manhã seguinte, o sol parecia forte demais, quase agressivo, como se tivesse vindo iluminar tudo o que Caio queria manter na sombra. Mas já não havia sombra suficiente para esconder ninguém. A cidade acordou comentando o escândalo. Caio não precisou abrir o celular para saber. Ele ouviu na padaria, na rua, no ponto de ônibus. Filho de peixe, tudo igual ao pai. Esse aí aprendeu cedo. As palavras vinham como pedras pequenas, mas incessantes. Pedras que juntas esmagavam. Ele andava sem olhar para os lados, como se cada rosto fosse um juiz. Mas ele não estava sozinho. Elisa caminhava ao lado dele, passos firmes, expressão decidida. Se alguém a olhasse, jamais diria que ela estava com medo, mas Caio sabia. As mãos dela estavam fechadas forte demais, como quem tenta controlar o tremor dos dedos. Eles foram direto para a creche, não para trabalhar, não para visitar, mas porque era ali que tudo havia começado. E se Caio fosse derrubado, seria ali também. A diretora estava no portão surpresa ao vê-los. Caio, o que você está fazendo aqui hoje? Eu preciso ver os documentos de obra, ele disse. Todos. Desde o início. Ela hesitou. Caio, você sabe que eu admiro seu esforço, mas isso agora pode trazer problemas para mim também. Caio a olhou nos olhos. Eu juro pela memória do meu pai. Eu não quero prejudicar ninguém que não mereça. Ela respirou fundo e entregou as chaves. As caixas de arquivos estão no depósito do fundo, disse baixo. Ninguém mexe lá há anos. Caio agradeceu apenas com um olhar. Ele e Elisa seguiram pelo corredor estreito até uma porta cinzenta no fim do prédio. A chave girou. Um cheiro de poeira, papel velho e abandono tomou o ar. Elisa acendeu a lanterna do celular. As caixas estavam empilhadas, sem ordem, sem cuidado, sem atenção. Cada caixa como um pedaço esquecido de uma história que ninguém nunca quis entender. Caio passou os dedos sobre as bordas, respirou fundo e disse: aqui deve estar o começo de tudo. Eles abriram a primeira caixa. Havia notas fiscais, orçamentos, e-mails impressos, laudos técnicos, contratos. Mas algo chamava a atenção. Datas. Muitas datas anteriores ao início oficial do projeto. Elisa, olha isso, Caio disse mostrando um dos papéis. A reforma já estava contratada, antes da votação na Câmara. Ela concluiu. Antes da prévia política. Caio completou. Antes de você sequer trabalhar no gabinete. Elisa disse. Silêncio. Pesado. Denso. Real. Caio sentiu a garganta fechar. Então, a minha assinatura. Ele murmurou. Não é o início do esquema. Elisa terminou, olhando para ele. Você só entrou no meio. Caio se sentou no chão. A poeira subiu ao redor dele como uma nuvem. Ele sentiu o peso do mundo sobre os ombros. Então por que meu nome? Ele perguntou voz baixa. Elisa ficou em silêncio por alguns segundos, observando os papéis, conectando pontos. Então respondeu. Porque teu nome já carrega uma história. Caio levantou o olhar. Eles precisavam de alguém que já tivesse uma reputação manchada para assumir a culpa se desse errado. Alguém que, se fosse acusado, as pessoas acreditariam sem questionar. Caio sentiu um frio subir pela coluna. Eu era o bode expiatório perfeito. Ele sussurrou. Elisa assentiu. Eles nunca quiseram sua ajuda, Caio. Eles queriam sua queda. A sala ficou silenciosa por longos segundos, até que Caio disse. Então eu vou descobrir quem estava aqui antes de mim. Eles continuaram procurando, pasta por pasta, documento por documento, até que encontraram um nome repetido em várias assinaturas antigas. Henrique Lacerda, o pai. Caio ficou imóvel. O pai tinha assinado as primeiras fases da obra, muito antes do escândalo, antes de qualquer acusação. Elisa observou o rosto dele. Caio, ela começou com cuidado, mas ele levantou a mão pedindo silêncio. Ele pegou um dos documentos, um relatório de inspeção de obra, aparentemente comum.
exceto um detalhe. No rodapé, escrito à mão, em caneta azul, quase apagado pelo tempo. Não posso permitir que isso continue. H. Caio sentiu o corpo inteiro estremecer. Ele conhecia aquela letra. Era a letra que assinou cartões de aniversário, bilhetes na geladeira, recados colados na porta do quarto. A letra de um pai que ele acreditava culpado. Ele tentou parar. Caio disse, quase sem voz. Ele tentou impedir. Elisa se ajoelhou perto dele, devagar. Caio, tudo que te fizeram acreditar sobre seu pai, talvez não seja verdade. Ele respirou como quem havia levado um soco no peito. Porque de repente toda a narrativa desmoronava. O homem que ele lutou para superar, o homem do qual ele se envergonhou, talvez tivesse sido injustiçado. E Caio sentiu algo dentro dele quebrar de um jeito irreversível. Não algo ruim, mas algo que renascia. Determinação. Caio levantou. Os olhos estavam diferentes, firmes, claros, friamente decididos. A gente precisa provar duas coisas. 1. Que o esquema começou antes do meu nome estar envolvido. 2. Que meu pai tentou impedir. E quem vai nos ajudar? Elisa perguntou. Alguém que estava aqui na época. Caio respondeu. Algum funcionário? Elisa pensou. Não, Caio corrigiu. O engenheiro-chefe da obra, a única pessoa que teria visto tudo de perto. Elisa o encarou. Você sabe onde ele está? Caio assentiu. Sei, ele desapareceu depois do escândalo. Mas minha mãe recebeu cartões anônimos por anos, sempre de cidades diferentes, mas com a mesma caligrafia. Você acha que ele está se escondendo? Não. Eu acho que ele está com medo. Como eu estive. Como meu pai esteve. Elisa respirou fundo. Então vamos fazê-lo falar. Caio pegou a pasta, fechou a porta do depósito e disse: A partir de agora, Elisa, não tem mais volta. Elisa olhou para ele. Eu nunca quis volta. Os dois saíram da creche. O mundo lá fora continuava igual. As pessoas continuavam andando, falando, vivendo. Mas para Caio e para Elisa, algo enorme tinha mudado. Agora não era mais sobre limpar o nome da família, nem sobre fama, nem sobre poder, nem sobre imagem pública. Agora era guerra. E Caio sabia exatamente qual era sua próxima frase. Vamos atrás do engenheiro. O endereço não estava em nenhum registro oficial. Não aparecia em base pública, nem em cadastro municipal, nem em arquivo de funcionário, mas estava na memória. A memória de Caio. Uma tarde antiga, quando ele tinha talvez 5 ou 6 anos, o pai o havia levado para visitar uma obra pública. Naquela época, Caio não sabia que aquilo era parte de um projeto político. Ele só se lembrava de estar sentado nos ombros do pai, rindo ao ver o chão cheio de areia. E se lembrava de um homem de barba grisalha, alto, paciente, que brincava com ele e fazia ele acreditar que construir coisas era algo bonito. O engenheiro da creche, Henrique Martins. Anos depois, quando tudo desabou, ele simplesmente sumiu. Mas o sobrenome Martins não era comum. E o pai, antes de morrer, havia feito algo que Caio nunca entendeu direito. Ele deixou, dentro da mesma caixa com os recortes de jornal, uma carta sem destinatário. Se precisar de verdade, procure em São Miguel do Cariri. Na época, Caio achou que fosse algo religioso, uma metáfora, um desabafo. Agora fazia sentido. São Miguel do Cariri era uma cidade pequena, quente, perdida nos interiores do sertão, longe das avenidas de vidro e concreto, longe das manchetes, longe de tudo que pudesse trazer lembranças. Um lugar perfeito para desaparecer. Caio contou isso a Elisa enquanto eles dirigiam pela estrada, o vento quente entrando pela janela e o sol batendo direto no rosto. Você acha que ele vai falar? Ela perguntou. Se ele não quiser morrer com o peso disso, sim. Caio respondeu. E se ele estiver envolvido? Elisa insistiu. Caio pensou. Se ele estivesse envolvido, não teria desaparecido. Teria subido na hierarquia. Elisa ficou em silêncio. Ela sabia que Caio estava certo. As pessoas que fugiam não eram as culpadas. Eram as que sabiam demais. São Miguel era como um lugar suspenso no tempo. Casas baixas, ruas de terra batida, poucas pessoas nas calçadas. O tipo de cidade onde todo mundo sabe quem é todo mundo e onde estranhos chamam atenção. Quando Caio e Elisa desceram do carro, alguns olhares curiosos surgiram imediatamente. Mas Caio tinha um plano. Ele não iria procurar Henrique perguntando para comerciantes ou moradores. Isso faria notícias chegarem rápido demais. Ele iria direto à igreja, porque em cidades como aquela, o padre sempre sabe onde todo mundo está. A igreja ficava no alto de uma ladeira, pequena, silenciosa,
aberta. O padre era um homem magro, envelhecido pelo sol, com olhos calmos e mãos firmes. Padre Augusto? Caio perguntou. Sim, meu filho, ele respondeu. O que os traz aqui? Caio respirou fundo. Eu procuro alguém, um homem chamado Henrique Martins. O padre não demonstrou surpresa. Ele apenas olhou para Caio por um momento longo, profundo. Você é filho de Henrique Lacerda, não é? O nome veio cheio de peso, como se a cidade inteira tivesse ouvido ao mesmo tempo. Caio engoliu seco. Sim, o padre assentiu. Eu sabia que um dia você viria. Elisa olhou para Caio, surpresa. Ele está vivo? Caio perguntou. Está, o padre disse. Mas carrega uma culpa que não é dele. Assim como seu pai carregou. O mundo pareceu parar. O sol ficou distante. O som dos insetos sumiu. Até o vento pareceu suspenso. Ele tentou impedir. Caio disse, quase sem voz. Meu pai tentou impedir. O padre colocava mais um banco no chão, arrumando o espaço, como se aquela conversa fosse apenas parte de uma rotina longa. Sim, ele respondeu. Ele tentou. E pagou por isso. Elisa, que parecia sempre pronta com perguntas, naquele momento apenas observava. O padre fez sinal para que eles o seguissem. Eles caminharam pelos fundos da igreja, subiram uma pequena trilha de pedra até chegarem a uma casa simples, com paredes brancas gastas e um pequeno jardim de plantas secas. O padre se afastou. Vocês devem entrar sozinhos. A verdade só nasce se for escolhida. Caio agradeceu com um movimento discreto. Ele e Elisa subiram os degraus. Caio bateu na porta. Silêncio. Ele bateu de novo. Mais silêncio. Quando Caio ia tentar pela terceira vez, a porta abriu meio palmo. Um olho cinza, cansado, observou através da fresta. Quem é? Uma voz rouca perguntou. Caio respirou fundo. Sou Caio Lacerda, filho de Henrique Lacerda. A porta parou. A respiração atrás dela também. Segundos se passaram. E então, lentamente, a porta abriu. Henrique Martins estava ali. A barba maior, o cabelo mais ralo, as mãos tremendo um pouco. Mas os olhos eram os mesmos, cheios de memória e dor. Você se parece com ele disse, a voz falhando. Caio não sabia o que dizer. Não havia frase para preencher aquilo. Henrique se virou, deixando-os entrar. A casa era simples, mas organizada. Paredes limpas, mesa de madeira, potes de vidro com arroz e feijão em cima da prateleira. Henrique serviu café, mesmo sem perguntar se eles queriam. Era um gesto de quem já sabia que a conversa seria longa. Caio começou. Eu preciso saber a verdade sobre a creche. Henrique respirou fundo. A verdade não é simples. Eu não preciso que seja simples. Caio disse. Só precisa ser real. Henrique olhou para ele como quem mede a força de uma pessoa antes de entregá-la à própria história. Então falou. Seu pai descobriu o esquema 4 meses antes de ser acusado. Ele tentou denunciar. Tentou levar provas ao Ministério Público. Tentou expor vereadores, deputados, empresários. Caio ficou imóvel. Henrique continuou, mas ele estava sozinho. E ninguém luta sozinho contra um sistema sem pagar um preço. Elisa cochichou. Ele foi calado. Henrique assentiu. Não mataram seu pai, Caio, mas mataram tudo que ele era, sua honra, seu nome, sua história. Caio sentiu lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de raiva. Raiva quente, raiva viva, raiva que respirava por ele. Ele sabia que iam atrás de você também. Henrique disse. Foi por isso que ele me mandou embora, para que eu não fosse usado contra você. Caio fechou os olhos. E naquele momento, uma verdade surgiu inteira. O pai não havia caído. Ele havia sido derrubado para proteger. Henrique colocou uma caixa sobre a mesa, uma caixa de documentos, provas, relatórios, assinaturas, fotos, tudo. Eu guardei isso esperando o dia em que você fosse forte o suficiente para não quebrar ao ver. Caio abriu a caixa com cuidado. Elisa se aproximou. Os papéis estavam ali. A linha completa. O esquema. Os nomes. As datas. As ameaças. O início. E o fim. Elisa colocou a mão sobre o peito, tentando controlar a respiração. Caio falou apenas 3 palavras. Eles mataram meu pai. Henrique fechou os olhos. Não o corpo, mas tudo que ele era. E isso era pior. Caio respirou fundo, com a voz estável, fria, certeira. Então agora é minha vez. Ele olhou para Elisa. Ela entendeu. Não havia mais dúvida. Não havia mais medo. Só propósito. Nós vamos destruir quem fez isso. Henrique colocou a mão no ombro dele. Cuidado, Caio. Quando você mexe com o sistema...
O sistema te olha de volta. Caio assentiu. Eu sei. Ele pegou a caixa, levantou. E pela primeira vez desde menino, sentiu que estava carregando não o peso do nome, mas o sentido dele. Quando Caio saiu do apartamento de Elisa naquela noite, o mundo parecia inclinado, como se tudo estivesse prestes a deslizar para um lado e cair. Já era tarde, mas ele caminhou mesmo assim, sem rumo, sem destino, apenas deixando os passos conduzirem o corpo enquanto tentava entender o que fazer com aquilo que acabara de descobrir. Seu pai foi acusado. Seu pai foi condenado. Seu pai caiu. Seu pai carregou o peso sozinho. E agora, ele sabia que não havia sido culpa dele. Elisa tinha dito com uma firmeza que não deixava brechas. Seu pai não era o único investigado. Ele foi o único escolhido para cair. Isso não era desculpa. Não era defesa. Era acusação. Uma acusação contra o sistema que ele, Caio, estava tentando desesperadamente entrar, corrigir, limpar, restaurar. Um sistema que o sufocava, que o moldava, que o ameaçava com a mesma mão que oferecia poder. Ele parou na ponte que atravessava o canal central da cidade. A água refletia as luzes da avenida, vermelhas, douradas, verdes, misturadas num movimento lento, quase hipnótico. Se inclinou no corrimão, sentindo o metal frio sob os antebraços. Se o pai foi usado, então quem usou? Seu pai nunca contou, nunca chorou, nunca pediu nada. Ele só cumpriu a pena, olhando o filho nos olhos como se dissesse, não se torne como eles. E Caio, ironicamente, já estava se tornando. Assinaturas falsificadas, contratos superfaturados, relações públicas alinhadas para parecer benfeitor, alianças construídas com base em ameaças doces. Quando percebeu que estava tremendo, levou uma mão ao rosto. Não por choro, mas por uma raiva tão profunda que parecia pulsar nos ossos. O pai sofreu por algo que não fez. E ele, Caio, que até então achava estar lutando contra o passado, percebeu que estava apenas repetindo o ciclo. Ele respirou fundo, fechou os olhos e decidiu. Ele iria descobrir a verdade, custe o que custar, sem recuar, sem negociar, mesmo que isso significasse destruir a própria carreira ou o pouco que restava dela. No escritório, o ambiente tinha o cheiro de ar-condicionado antigo e café requentado. Caio chegou cedo, mais cedo do que todos. Sentou-se na mesa, abriu o computador e começou a vasculhar arquivos antigos do processo do pai. Documentos escaneados, recortes de jornal, atas de votação, relatórios de auditoria. As mesmas páginas que ele evitou a vida inteira. Mas agora, ele lia com olhos de adulto, olhos treinados, olhos de alguém que sabe procurar o que está escondido nas entrelinhas. Havia um nome recorrente, aparecendo sempre nas margens das decisões, NS. Às vezes como assinatura de aprovação, às vezes como rubricador de repasse, às vezes como parecer técnico. NS N Silva, Newton S. Até que finalmente, em uma nota de rodapé quase apagada, ele viu completo. Nivaldo Silva, o vereador, o homem que o chamou, que lhe deu espaço, que lhe ofereceu causa, que disse que queria ajudar a cidade. O homem que Caio estava buscando agradar desde o primeiro dia. Seu estômago virou. Não era coincidência. Era herança, a mesma mão que derrubou seu pai. Foi a mão que agora o levantava com o mesmo objetivo. Mantê-lo sob controle. Um Lacerda se tornando útil. Um Lacerda se tornando dependente. Um Lacerda devendo favores. Caio encostou na cadeira, lentamente. Respirou. Sentiu o mundo voltar a girar, mas de um jeito mais nítido, mais cruel. Nivaldo sempre sorria fácil. E agora aquele sorriso tinha significado. Ele não queria apenas ajudar a cidade. Ele queria ter um Lacerda na mão, exatamente como teve o outro. Caio fechou o laptop devagar, sem pressa, sem desespero. Era a primeira vez que ele via o tabuleiro inteiro. E pela primeira vez, ele estava com raiva certeira. Não difusa, não confusa. Ele sabia contra quem lutar e sabia o que precisava fazer. Na tarde daquele mesmo dia, Nivaldo o chamou para mais uma reunião reservada. Caio, meu rapaz, você está mais calado que o normal. Preocupado com alguma coisa? Só pensando. Caio respondeu. Pensar é bom. Nivaldo riu, servindo-se de café. Desde que não faça a gente perder tempo. Caio o observou. Cada gesto, cada pausa, cada escolha de palavra. Um homem carismático, um homem calculado, um homem que construiu poder com sorrisos, não com gritos. Temos uma oportunidade nova, continuou Nivaldo.
A licitação do complexo de atividades culturais sai em 2 semanas. Precisamos garantir que a empresa certa vença. Empresa certa era um eufemismo. Eles sabiam disso. E qual é a parte que espera de mim? Caio perguntou, embora já soubesse. A mesma de sempre. O sorriso se alargou. Confiança, lealdade, assinaturas seguras, nada que você já não tenha feito. Caio não respondeu imediatamente. O silêncio se esticou. Nivaldo apoiou as mãos na mesa, inclinando-se um pouco. Está tudo bem com você, Caio? Está, sim. Ele mentiu. Só amadurecendo algumas coisas. Ótimo. Nivaldo sorriu outra vez. Porque lealdade, meu querido, é como vidro. Uma vez trincado, nunca volta ao que era. Era uma ameaça velada, dita com elegância, com a suavidade de quem já destruiu carreiras inteiras sem jamais levantar a voz. Caio assentiu, controlado. Eu entendo, mas por dentro uma corrente elétrica percorria seu peito. Ele entendia, sim. Agora ele entendia tudo. 2 dias depois, Caio a procurou. Não para pedir consolo, nem para confessar. Ele precisava confirmar. Elisa estava sentada no café da rua lateral ao jornal, digitando no notebook, copo com marca de batom apoiado ao lado. Quando viu Caio, não demonstrou surpresa. Apenas fechou o notebook, devagar. Então encontrou algo. Encontrei o nome dele, Caio disse. Nivaldo estava nas comissões que condenaram meu pai. Elisa assentiu, como se já esperasse isso. E você ainda quer ficar perto dele? Não, Caio disse. Quero derrubá-lo. Ela respirou fundo, como quem sente ao mesmo tempo alívio e preocupação. Isso vai custar caro. Eu sei. Vai doer. Eu sei. Ela então olhou para ele de verdade, não como jornalista, nem como filha de um promotor, mas como alguém que pela primeira vez permitia se importar. E se você falhar? Ela perguntou, voz baixa. Caio sustentou o olhar. Então eu caio. Mas caio limpo. Elisa fechou os olhos um instante. Depois abriu, mais firme. Então vamos começar. Para derrubar Nivaldo, Caio precisava de 2 coisas. 1. Provas. 2. Aliança. Elisa teria os caminhos jornalísticos, mas isso não bastava. Seria preciso alguém de dentro, alguém que já tivesse sido usado, alguém descartável, e ninguém conhece melhor os descartáveis do que quem já foi um. Caio começou a visitar pessoas que o pai citara uma vez ou outra, antigos aliados, ex-funcionários da prefeitura, secretários que caíram antes de subir. A maioria tinha medo, alguns tinham ódio demais para falar, mas aos poucos peças começaram a encaixar, como fios puxados com cuidado, até formar um desenho que sempre esteve ali. Nivaldo não era apenas parte do esquema, ele era o centro. Ele escolhia quem subia, ele escolhia quem caía, ele criava heróis e vilões conforme precisava, e a verdade final foi caindo sobre Caio como um peso enorme. Ele não apenas derrubou seu pai, ele destruiu sua família inteira, porque isso lhe deu poder político, e agora queria fazer o mesmo com ele. Caio estava prestes a repetir o legado, se tornando a peça perfeita, mas agora ele sabia, e quando alguém sabe, o jogo muda. A chuva que caiu naquela semana foi mansa, fina, impossível de ouvir em pequenos aguaceiros, mas para Caio parecia que os céus choravam com ele. Uma cidade que parecia lavar seus próprios pecados, mas cujo lodo, por baixo, permanecia espesso e pegajoso. Ele dormia pouco, pensava demais. E quando dormia, sonhava com o pai. Primeiro sorrindo, depois algemado, depois escrevendo algo às pressas em um papel e escondendo numa caixa de sapatos. Acordava com o gosto de metal na boca. A raiva, que antes era combustível, agora queimava em chamas altas, exigindo ação. O plano que ele e Elisa desenharam era simples em teoria e perigoso na prática. Encontrar pessoas que estivessem dispostas a falar, cruzar documentos, conseguir uma testemunha técnica que ligasse os contratos ao esquema e, o mais difícil, manter sigilo suficiente para que Nivaldo não percebesse antes do golpe final. Havia um problema. As pessoas tinham medo. E o medo vinha em diferentes cores. Medo de perder emprego, medo de retaliação, medo de ter a própria vida virada pelo avesso. Medo que, quando bem cultivado por alguém como Nivaldo, se transforma em silêncio. Ainda assim, aos poucos, Caio encontrou pequenas fissuras no muro. A primeira foi Maria Lúcia, ex-funcionária do setor de compras da prefeitura. Era uma mulher de 50 e poucos anos, olhar cansado e voz firme. Tinha sido demitida há 2 anos por reorganização. Ninguém parecia lembrar o verdadeiro motivo.
Quando Caio a procurou em um pequeno salão de beleza onde ela trabalhava como manicure nas manhãs, ela olhou para ele como quem pesa se vale a pena abrir velhas feridas. "Você é o Lacerda, não é?" Ela perguntou sem surpresa. "Sim", ele disse. "Eu sei que você sabe coisas." Ela sorriu, um sorriso curto, amargo. "Sei, e sei o preço de contar também." Caio deixou um envelope com um valor que ele não tinha e que sua mãe notaria mais tarde se soubesse. Não era suborno, era reconhecimento do tempo perdido, da vida que ela teve que refazer. Maria Lúcia olhou para ele, tocou o envelope e guardou. "Eu vou falar", ela disse, "mas tem que ser em segurança e tem que ser rápido." Ela falou sobre empresas que entregavam notas fiscais sem contrapartida, sobre ordens vindas de cima, sobre prazos que não existiam, pagos para amigos. Ela mencionou um nome que aparecia sempre em caixas de correio internas: R. Souza. Nome que se repetia em recibos e planilhas, como uma chave que ainda precisava ser girada. R. Souza. Caio murmurou, anotando tudo. "Obrigado." Maria Lúcia apenas olhou para ele com algo semelhante a respeito e medo misturados. Enquanto isso, Henrique Martins continuava sendo uma caixa de segredos. A cada encontro, mostrava documentos, fotos e explicações técnicas que serviam como uma lente para enxergar os fatos com clareza. Ele descrevia métodos de superfaturamento, empresas de fachada que apareciam apenas no período de licitação, espaços públicos que viravam centros culturais no papel apenas para justificar repasses. E contava também de pequenas pressões, telefonemas anônimos, visitas em horários estranhos, envelopes deixados na porta da obra com instruções. Ele lembrava de ter sido chamado por um assessor do gabinete, um rapaz educado que dizia trabalhar para o vereador que quer fazer o bem. Era um nome que se repetia: Nivaldo. Henrique cuidava de Caio e de Elisa com um misto de ternura e ressentimento. Por fim, mostrou uma mensagem que havia guardado no celular antigo, uma gravação de voz com instruções diretas. "Garanta que o processo siga o caminho certo. Deixe pronto para o filho do outro assumir." A voz estava distorcida, mas não o suficiente para esconder a entonação conhecida. Um comando frio, semi-humano. A gravação foi transcrita. Elisa guardou cada palavra, como quem segura pólvora. Eles precisavam, claro, de mais. Um registro financeiro, um depoimento de alguém que tivesse autorizado repasses, algo que amarrasse os pontos sem depender apenas de memórias. Surpreendentemente, a segunda pessoa que se dispôs a ajudar não foi um ex-funcionário, foi um sobrinho do próprio Nivaldo. Chamava-se Guto, tinha 20 e poucos anos e trabalhava como assistente no departamento de convênios. Ele apareceu numa madrugada, suando frio, batendo à porta do apartamento de Elisa. "Eu não posso mais", disse, quase sem fôlego. "Ele me usou, ele usa todo mundo. Eu vi planilhas, eu vi as transferências, não sei para onde vai o dinheiro, mas não posso mais participar." Elisa recebeu o rapaz com métrica. Perguntas diretas, café forte, nenhuma pressa. Quando soube que Guto tinha acesso a e-mails internos, a lista de contratação de empresas e, pior, uma senha provisória que dava acesso a arquivos antigos, o coração de Caio acelerou. "Você tem como mostrar isso sem ser visto?" ele perguntou. "Posso copiar o que eu conseguir esta noite", Guto respondeu. "Tenho uma rotina. Às 2 da manhã, o servidor faz um backup automático. Eu consigo acesso remoto em alguns minutos. Posso baixar planilhas sem ser notado." Era arriscado, mais do que tudo o que tinham tentado antes. Mas também era a chance de conseguir números, transferências, destinatários, tudo o que poderiam usar quando apresentassem a prova. Guto explicou que estava cansado de promessas vazias, de favores que sempre beneficiavam os mesmos. Ele tinha visto o sobrinho do vereador receber bolsas de estudo, empregos de fachada e pequenas benesses sempre que alguém colaborava. E que ele mesmo sentia o peso de ser cúmplice. Naquela madrugada, os três trabalharam em silêncio. Guto se conectou. As luzes da rua refletiam nas janelas e o ruído do servidor era o único som além das teclas. Planilhas foram baixadas. Arquivos foram nomeados. E quando finalmente abriram uma planilha de repasses, viram um padrão que fazia o estômago de Caio apertar. Empresas com poucas atividades, transferências em série, notas fiscais emitidas por nomes que mal existiam. No campo de observação de uma dessas planilhas, uma nota curta: ajuste conforme orientação NS. A assinatura era a inicial que Caio já conhecia bem. "NS", sussurrou Elisa. "Nivaldo Silva."
As provas começaram a se alinhar. Havia datas que coincidiam com os repasses para empresas que indevidamente prestavam serviços às obras. Havia notas fiscais emitidas por um escritório de advocacia que, curiosamente, tinha como sócio oculto um homem com ligações a Vicente Castelo. Tudo ligado por fios quase invisíveis. Quando terminaram, Guto fechou o laptop, olhos vermelhos de sono e de medo. "Eu vou pagar por isso", murmurou. "Não deixe rastro de seu nome", pediu Elisa. "Apague tudo que nos ligue a essa ação." Guto assentiu. Pegou a pasta com as cópias e saiu pelas ruas ainda molhadas, envolvendo-se numa chuva que parecia lavar um pouco a culpa do mundo, mas não a deles. No dia seguinte, quando Caio voltou ao gabinete como se nada tivesse acontecido, encontrou um bilhete simples sobre a mesa. "Cuidado com as sombras. Algumas sombras mordem." Era uma mensagem clara. Nivaldo sabia. Não sabia tudo, mas sabia que alguém mexia. O aviso trouxe o frio para dentro dele. Não por medo de ser pego. Ele já esperava por isso, mas por saber que um jogo mais amplo havia começado. O sistema poderia responder em qualquer momento com força total. Elisa apareceu ao seu lado na hora do almoço e os dois trocaram um olhar que não precisava de palavras. "Eles perceberam", ela disse, devagar. "Previsível", ele respondeu. "Mas isso não nos para." O que estava em jogo deixava de ser apenas o nome do pai. Agora era a possibilidade de reconstruir justiça em uma cidade que parecia habituada à mentira. E quanto mais próximo chegavam, mais agudo ficava o risco. A partir dali, todas as pequenas ações ganharam cuidado extremo, chamadas por números descartáveis, encontros em locais públicos com pouca frequência, notas impressas em impressoras domésticas e apagadas em seguida. O grupo se tornava mais silencioso, mais preciso, como um bisturi que corta devagar para não ferir o paciente além do necessário. E enquanto as peças se moviam, uma coisa permanecia clara para Caio: ele não recuaria. Porque pela primeira vez, limpar o nome do pai deixara de ser apenas um ato pessoal. Tornara-se um ato coletivo, uma chance de expor o mecanismo que transformava gente boa em culpados e protegidos em predadores. E isso, mais do que tudo, justificava o medo. A cidade parecia normal, carros passando, gente indo trabalhar, crianças indo para a escola, vendedores abrindo as portas das lojas, ruas respirando suas rotinas. Mas para Caio, cada pessoa parecia um possível observador. Cada olhar demorava um segundo a mais. Cada voz parecia carregada de segredos. Nivaldo havia percebido algo. Não tudo, mas o suficiente. Na segunda-feira, às 9h30 da manhã, o celular de Caio vibrou com o nome que ele já esperava. Nivaldo, ele atendeu. "Caio, meu rapaz." A voz veio calma, quente, controlada. "Precisamos conversar. Hoje, no gabinete. Agora. Nem convite, nem pergunta. Ordem." Caio respirou fundo. "Estou indo." Quando chegou, o gabinete estava silencioso demais. Sem estagiários, sem secretária, só Nivaldo sentado na mesa, mãos entrelaçadas. "Você anda ocupado", Nivaldo disse. "Tenho acompanhado as obras." Caio respondeu. "Não minta para mim." Silêncio. A cidade parecia respirar do lado de fora. No gabinete, só havia o som de um relógio antigo na parede. "Você está falando com gente que não deveria", disse Nivaldo. "Gente perigosa. Gente que não entende como o mundo funciona." Caio segurou o próprio pulso para não tremer. "Eu só estou querendo entender o passado do meu pai", disse ele. Nivaldo sorriu. O sorriso era pequeno, fino, quase triste. "Ah, o seu pai." Ele passou a língua nos lábios, como quem saboreia a lembrança. Sempre orgulhoso, sempre achando que podia mudar as coisas. Ele se inclinou para a frente. E veja onde isso o levou. A frase caiu como veneno no ar. Caio sentiu algo apertar na garganta. Não dor, mas uma fúria limpa, lúcida. "Eu não sou meu pai", disse ele. "Eu sei", disse Nivaldo. "Por isso escolhi você." "Escolhi." Não convidou, não chamou, escolheu. Como se Caio fosse um objeto, uma peça, uma herança útil. A mão de Caio se fechou em punho. "E eu agradeço a oportunidade", ele disse, controlado. "Mas eu não devo nada ao senhor." Nivaldo riu. Baixo, contido, quase paternal. "Todo mundo deve alguma coisa a alguém, Caio." Então, lentamente, como quem entrega uma sentença. "Só me diga uma coisa. Você está comigo?" Caio levantou o olhar e disse a única coisa que o manteria vivo, pelo menos por enquanto. "Estou."
Nivaldo sorriu satisfeito, mas Caio sabia que aquele era o sorriso de uma cobra que marca o momento da primeira mordida. No jornal, Elisa estava diante da tela do computador, a coluna semanal, algo que a cidade lia com atenção, mas não com alarde. Ela sabia que não podia revelar tudo ainda. Se expusessem tudo agora, sem evidências jurídicas completas, o caso seria abafado. Guto seria destruído, Caio seria incriminado e Henrique seria acidentado. Então, ela decidiu testar o terreno. A matéria saiu às 17 horas daquele dia. Título: O silêncio que constrói, quando obras públicas falam demais. Não citava nomes, não acusava ninguém diretamente, mas expunha o padrão. Empresas recém-criadas, vencendo licitações, obras sempre atrasadas ou superfaturadas. Interesses alinhados com setores políticos específicos. Era uma lança lançada no escuro, mas era uma lança. Naquela noite, Caio estava em casa quando recebeu 3 mensagens seguidas. Primeira, de um número desconhecido: você é ingênuo. Segunda, não brinque com quem constrói cidades. Terceira, uma foto da fachada da creche Nova Esperança. Sem texto. Não precisava. Era aviso. Era ameaça. Era marcação. Caio sentiu um gelo na coluna. Então o telefone tocou. Elisa. Você viu? Ela perguntou. Vi. Isso confirma uma coisa. Qual? Ele está com medo, e homens como ele só ameaçam quando perdem controle. Caio fechou os olhos. Não era vitória, mas era sinal. Na manhã seguinte, a prefeitura abriu uma sindicância interna. Não contra Nivaldo. Não contra empresas. Contra Henrique Martins, o engenheiro. Acusação: irregularidades técnicas nas obras de saneamento do ano anterior. Não precisava ser verdade. Só precisava ser notícia. Henrique ligou para Caio. A voz estava calma, mas havia algo no fundo. Um cansaço de quem já viu isso antes. Eles começaram, disse Henrique. Eu vou resolver. Caio respondeu. Então resolva rápido. À tarde, começaram os sussurros na cidade. Caio está envolvido. Filho de peixe. É tudo igual. A história se repete. Não eram gritos, eram sussurros. Sussurros entravam pela pele. A cidade já estava treinada para acreditar que um Lacerda é sempre culpado. Por isso Caio não podia parar. Naquela noite, Caio foi visitar o pai. Ele estava regando as plantas, sem pressa, sem perguntar nada. Até dizer: você está apanhando? Estou. Então está fazendo algo certo. Caio engoliu um nó na garganta. O senhor sabia que estava sendo usado? O pai pousou o regador no chão. Respirou. Sabia. Por que não disse? Ele olhou para o filho. Um olhar cheio de dor e amor ao mesmo tempo. Porque se eu dissesse, você teria aprendido a odiar cedo demais. E aquilo foi mais pesado que qualquer ameaça. A semana começou com chuva. Não uma chuva forte, mas contínua, fina, insistente, que deixava tudo com cheiro de terra molhada e inquietação. Caio acordou cedo, mas passou longos minutos sentado na beira da cama, olhando o chão, sentindo que algo no ar tinha mudado. Quando chegou ao gabinete, soube. Nivaldo estava pondo muralhas. A porta da sala do vereador estava sempre aberta. Agora estava fechada. A secretária, que antes oferecia café com sorriso, fingia não ver Caio passar. 2 assessores cochicharam e pararam quando perceberam sua presença. Não era um ataque direto, era o aviso. Primeiro isolamento, depois substituição, depois descarte. O sistema sempre fazia isso com quem começava a pensar demais. Caio foi até sua mesa e abriu a pasta de projetos. Tudo ali era o resumo de meses de trabalho. Alguns honestos, outros nem tanto. Ele via sua própria culpa espalhada em papéis. E aquilo doía. Doía porque ele não era inocente. Doía porque ele sabia onde começou a queda. Às 10 horas, o telefone vibrou. Mensagem de Elisa. Precisamos conversar. Hoje. Urgente. Caio respondeu. Onde? Redação. 3 da tarde. Entrada lateral. Sem emoji. Sem cordialidade. Só verdade. Elisa sabia que tudo que estava prestes a acontecer dependia da velocidade. Caio tentou continuar o dia normalmente, mas a cidade parecia olhar para ele. Cada janela refletia seu rosto. Cada esquina parecia sussurrar. Filho de peixe. A herança era um peso vivo. Às 2 da tarde, Caio e Henrique se reuniram em um café discreto, perto do terminal rodoviário. Uma mesa no fundo, onde o ruído de conversas escondia palavras. Henrique colocou um envelope na mesa. Isso são as plantas originais da creche, ele disse. A licitação verdadeira. Caio franziu o senho. Você tinha guardado? Henrique bebeu um gole de café.
Eu sabia que algum dia alguém iria querer reescrever essa história. Eu só não sabia quem. Ele abriu o envelope, revelou folhas amareladas, rasuras antigas, carimbos oficiais. Com isso, conseguimos provar superfaturamento, disse Henrique. Mas não conseguimos provar intenção. Precisamos mostrar a ligação com as empresas. Caio completou. Henrique assentiu. E quem tem isso? Caio respirou fundo. Guto. Os dois ficaram em silêncio. Guto não era confiável, era impulsivo, era frágil, mas era o único dentro das empresas. Henrique cruzou os braços. Ele pode falar demais, ou ele pode falar o suficiente, Caio disse. Henrique passou a mão no rosto. Você sabe o que acontece com quem fala? Caio sabia. Sabia muito bem. Sei, respondeu. Mas se ele não falar, todos nós já estamos mortos de qualquer maneira. Às 3:00, Caio entrou na redação pelo acesso lateral. O ambiente era cheio de vozes e computadores, cheiro de café, pressa e luzes brancas que deixavam tudo mais nítido do que deveria. Elisa estava de pé, apoiada na mesa, analisando fotos. Quando viu Caio, não sorriu. Mas seus olhos suavizaram. Está piorando, ela disse. Eu sei. Ela entregou um dossiê. Isso é sobre Marcos Antunes. Empresas dele. Sócios laranjas. Transferências para fundações fantasmas. Uma rede. Caio folheou. As páginas queimavam no dedo. Isso é o suficiente para destruir ele. É o suficiente para provocar reação. Ela corrigiu. Destruir é outra história. Caio levantou o olhar. Você acha que dá para trazer tudo à tona sem que alguém se machuque? Ela respirou. Lenta. Não, disse. Mas dá para escolher quem vai pagar o preço. Silêncio. A chuva batia na janela. Você ainda está comigo? Ela perguntou. Caio a encarou. Olhos claros, firmes, humanos, não salvadores, não santos, humanos, verdadeiros. Estou, e ele disse, mas não era um sim suave, era um sim de alguém sem retorno. No fim da tarde, Caio saiu da redação e seguiu para o apartamento de Guto. O prédio era antigo, tinta descascando, cheiro de cigarro no corredor. Caio bateu a porta. Nada. Bateu de novo. A porta abriu devagar. Guto parecia acabado. Olheiras profundas, rosto pálido, mãos tremendo. Entra, ele disse, voz fraca. Caio entrou. Garrafas vazias na mesa, janelas fechadas, cortinas pesadas. Eles vieram aqui, Guto murmurou. Caio sentiu o coração cair. Quem? 2 caras. Não disseram nomes. Não levantaram a voz. Só perguntaram se eu estava dormindo bem. Depois olharam para a foto da minha irmã. Caio fechou os olhos. Era isso. Era o início do cerco real. Eu não posso mais ficar nisso, Caio, Guto disse. Eu não aguento. Caio se aproximou, voz baixa, firme. Eu sei, mas você não precisa aguentar sozinho. Se você falar agora, a gente consegue proteção. Guto riu. Um riso quebrado. Proteção? De quem? Do Estado? Da polícia? Do prefeito? Do vereador? Ele bateu a mão na mesa. Eles são os mesmos, Caio. Silêncio. Guto chorava. Não soluços. Só lágrimas descendo, silenciosas. Eu só queria uma vida normal, ele disse. Caio colocou a mão no ombro dele. Então, vamos lutar para ter uma. Guto respirou trêmulo. Eu tenho os contratos, ele disse. Todos. Digitalizados. Guardados num servidor. Caio prendeu o ar. Onde? Guto olhou para ele. Com alguém que ninguém vai achar. Quem? Minha irmã. A mesma irmã que foi usada na ameaça. Caio sentiu a culpa se enfiar como faca. Então precisamos tirar ela da cidade. Hoje. Agora. Guto assentiu. E pela primeira vez na história, Caio percebeu. Não era mais sobre ele. Não era mais sobre o pai. Era sobre não repetir a história. Quando Caio saiu do prédio, já era noite. A rua estava escura. Luzes de postes quebrados. Chuva fina, grudando no cabelo e na camisa. Ele andou em direção ao carro e então viu. O pneu dianteiro estava furado. O vidro do banco do motorista estava arranhado. Uma palavra escrita com chave. Volta Caio ficou parado, molhado, mudo. Não era para machucar, era para avisar. O jogo tinha começado e agora não havia mais como sair. A madrugada chegou pesada. Caio dirigia devagar pelas ruas quase vazias, o limpador do para-brisa fazendo um som repetitivo, irritante, constante. Guto estava no banco do carona, nervoso demais para falar.
A irmã dele, Júlia, sentada no banco de trás, abraçava uma mochila contra o peito. Júlia tinha 17 anos. Era jovem demais para entender a profundidade de tudo, mas velha o suficiente para sentir medo. Seus olhos estavam arregalados. Não chorava, não tremia. Era um silêncio de choque. "Você tem certeza disso?" ela perguntou. Caio manteve os olhos na estrada. "Tenho." Guto passou a mão no cabelo desesperado. "Caio, eles vão atrás da gente." Caio respondeu sem hesitar. "Eles já estão." A cidade dormia, mas a sensação era de vigilância, como se, atrás das janelas apagadas, houvesse olhos atentos. Ele sabia. A essa altura, alguém havia dado o alerta. Caio parou o carro diante da rodoviária, não a principal, mas uma das pequenas, quase abandonadas, que nem aparecia em mapas. Júlia olhou para o prédio com medo. "Eu não quero ir," ela disse. Caio se virou no banco, olhando para ela, firme, mas suave. "Eu sei, mas você precisa. Não é para fugir. É só por um tempo, até tudo passar." "Vai passar?" Júlia perguntou. Caio hesitou por uma fração de segundo e respondeu com a verdade. "Vai," disse, "porque a gente vai fazer passar." Júlia respirou fundo. Depois assentiu. Ela se levantou do carro e Guto foi com ela, segurando sua mão. Eles entraram na rodoviária. Caio ficou olhando pela janela. Só quando o ônibus partiu, ele ligou o carro novamente. Guto voltou a entrar. "Agora não tem mais volta," ele disse. Caio olhou para frente. Nunca teve. Na manhã seguinte, a cidade acordou com notícia. Não uma bomba, mas uma fagulha. Obras públicas da cidade têm aumento de custo de 187% em apenas 2 anos. Sem nome. Sem acusação direta, mas todo mundo sabia. A rádio local comentou, grupos de WhatsApp comentaram, bancas de pão e açougueiros comentaram, sussurros viraram murmúrios. E murmúrios, aqui, viravam opinião. Caio foi ao gabinete. Dessa vez, a porta de Nivaldo estava aberta, mas não era convite, era desafio. Caio entrou. Nivaldo estava com o paletó pendurado na cadeira, mangas dobradas, como se estivesse trabalhando duro. Uma imagem construída com cuidado. "Teve uma matéria hoje," ele disse. Caio respondeu. "Eu vi." Nivaldo girou lentamente na cadeira. "Você acha que pode brincar com fogo?" Caio engoliu seco. "Eu não estou brincando." Nivaldo sorriu. "Não o sorriso falso, o verdadeiro, o perigoso. É isso que me preocupa," ele disse. "Porque quem brinca, a gente controla. Quem acredita, a gente precisa parar." Silêncio. "Eu sei do Guto," Nivaldo disse de repente. Caio travou. Ele tentou manter a respiração normal, o rosto normal, o corpo normal, mas não conseguiu. Nivaldo percebeu. "Eu estou te dando a chance de sair disso com as mãos limpas," ele disse, voz calma demais. "Você se afasta, deixa o assunto morrer, e eu deixo você viver sua vida, com sua jornalista, com sua cidade, com sua consciência." Caio manteve o olhar no dele. "E se eu não aceitar?" Nivaldo respirou fundo, ajeitou a gravata. "Então você vai descobrir que essa cidade sabe enterrar histórias," ele disse, "inclusive a da sua família." Caio saiu sem responder, mas o coração batia tão forte que ele mal conseguia sentir o chão. À tarde, Caio foi para a redação. Elisa estava sentada em uma mesa cheia de papéis, café e telas abertas com documentos digitalizados. Ela olhou para ele antes que ele dissesse qualquer palavra. "Ele sabe," ela afirmou. Caio assentiu. Ela apertou os lábios. "Então agora acabou a fase de observação. Agora é ataque. Você tem certeza?" Caio perguntou. "Porque quando a gente fizer isso, ninguém mais vai voltar a dormir tranquilo." Elisa levantou-se e se aproximou. Ficou perto, mas não como romance, como guerra. "Eu não estou aqui para dormir tranquilo," ela disse. Caio olhou para ela. Viu verdade. Viu coragem. Viu medo também. Mas um medo que ainda assim continua. Ele disse, "Guto tem as provas. A irmã já está segura. Agora a gente precisa publicar." Elisa respirou. "Antes disso, tem uma coisa que você precisa ver." Ela abriu uma pasta. Caio viu e congelou. Documentos do processo do pai dele. Assinaturas, datas, nomes e um padrão claro. As provas foram plantadas, não por um promotor, não por um juiz. Foram inseridas por Marcos Antunes, a mesma empresa que agora estava envolvida nas obras da creche, a mesma empresa que usava laranjas, a mesma empresa que Nivaldo defendia. Caio tocou o papel como se queimasse. "Então, meu pai," ele sussurrou. Elisa completou. "Nunca foi o culpado.
Caio sentiu o corpo tremer, não de tristeza, de algo muito mais profundo, ódio, não o ódio descontrolado, mas o ódio que escolhe direção. Naquela noite a rádio noturna lançou outra matéria, crônica, sutil, mas direta. Existem famílias que carregam culpas que não são delas. A frase espalhou, e Caio viu algo mudar. Alguns olhares na rua, antes acusadores, agora eram curiosos. Não era absolvição, era dúvida. E dúvida é a primeira rachadura no muro. Quando Caio voltou para casa, já era tarde. Ele encostou a chave na porta, mas parou. Porque a porta estava entreaberta. Ele entrou devagar, sem barulho, sala vazia, luz apagada, apenas um envelope sobre a mesa. Ele abriu. Dentro havia uma única foto. A foto era da creche, em chamas. E atrás, você não entendeu. Nós não estamos tentando te parar. Nós estamos tentando te ensinar o que acontece com quem tenta ser herói. Caio sentiu o ar sumir. Porque agora não era ameaça. Era promessa. E ele sabia. A madrugada tinha cheiro de fumaça. Caio correu. Não pensou. Não respirou. Não planejou. Só correu. A creche ficava a 15 minutos do centro, mas naquele momento parecia ser o único lugar no mundo. Ele virou a esquina e viu o brilho laranja iluminando o céu. Chamas altas, gritos de moradores, água sendo jogada com baldes. Corpo de bombeiros ainda a caminho. A creche Nova Esperança estava ardendo, e Caio sentiu o estômago cair. Não era só destruição física, era o aviso, era o recado, era o golpe antes do fim. Ele entrou sem pensar. Alguém gritou, "Caio, não!" Mas ele já estava dentro. A fumaça queimou a garganta. Os olhos ardiam. O calor era vivo como dentes. Ele correu até a sala onde ficavam os desenhos das crianças. Onde ele tinha assinado seu primeiro erro. Onde a história tinha começado. A parede estava negra. O teto rangia. Mas algo nele precisou ver. Precisou olhar para a própria queda queimada na frente dele. Quando ele saiu, tropeçando, tossindo, cambaleando, Elisa chegou correndo. Alguém havia avisado. Ela se ajoelhou ao lado dele, segurando seu rosto com as duas mãos. "Olha para mim", ela disse. Ele tentou respirar. Não conseguiu. Ela colocou a testa na dele. "Respira aqui. Comigo." Ele puxou o ar. Rasgado, doloroso. Mas puxou. Foi ele. Caio disse rouco. "Foi Nivaldo." "Eu sei", Elisa respondeu. E então ele disse algo que não tinha dito até agora. "Eu tenho medo." Elisa segurou o rosto dele mais firme. "Ter medo não te faz fraco. Te faz humano." Ele fechou os olhos. Quando abriu, havia outra coisa ali. Não raiva, não desespero. Decisão. Na manhã seguinte, Caio, Elisa, Henrique e Guto se reuniram no apartamento de Henrique. As janelas estavam fechadas. As vozes baixas. O café frio. "O incêndio foi aviso", Henrique disse. "Agora vem o ataque real. Eles vão tentar descreditar você." Guto completou. "Vão inventar qualquer coisa, qualquer escândalo, e a cidade vai acreditar." "A cidade acredita no que for dito primeiro", Elisa disse. "Então nós vamos dizer primeiro." Todos olharam para ela. "Eu vou publicar tudo, tudo de uma vez. Empresas, documentos, contratos, datas, transações, nomes", Elisa continuou. "E não em forma de denúncia, não em coluna, não em crônica, em reportagem investigativa completa, com 5 fontes, com dossiês, com comprovação." Henrique colocou os braços na mesa. "Eles vão tentar te silenciar antes disso ir ao ar." "Vão", Elisa disse sem tremer. Caio olhou para ela. "E nós vamos te proteger." Elisa respirou fundo. "Não", ela disse. "Vocês vão me acompanhar. Mas a proteção, quem faz é a cidade." Todos ficaram em silêncio, porque isso era a verdade mais dura daquela história. No fim, a cidade teria que escolher. 2 noites depois, às 19h em ponto, foi ao ar. Na TV local, no portal do jornal, no rádio, no celular, na praça. Todas as telas, todas as bocas. O nome de Marcos Antunes, os contratos da creche, os laranjas, as empresas fantasmas, o esquema que começou 10 anos antes e o detalhe que fez a cidade parar. As provas que condenaram o pai de Caio vieram dessas mesmas empresas, as mesmas mãos, o mesmo dinheiro, a mesma mentira. Primeiro, silêncio, depois, explosão. A praça encheu, gente gritando, gente chorando, gente discutindo. Alguns defendiam Nivaldo, outros queriam derrubar tudo. Mas então veio o momento que quebrou o rumo da história. Uma mulher velha, que ninguém conhecia pelo nome, pegou o microfone improvisado e disse: "Eu lembro do pai dele." Ela apontou para Caio, que estava ali. "Eu lembro do dia que ele foi preso. Eu vi.
Eu vi como ele olhou para o filho, e aquele não era olhar de homem culpado, era olhar de homem destruído. Silêncio, pesado, irresistível. E então, como se a cidade inteira exalasse juntas, as pessoas começaram a olhar Caio de outro jeito. No dia seguinte, Caio foi ao gabinete, não como assessor, mas como herdeiro do nome que agora havia sido limpo. A porta estava aberta, Nivaldo estava sentado, não com raiva, mas com decepção. Você fez a cidade pensar, ele disse. Isso é perigoso. Caio entrou. Eu fiz a cidade lembrar. Respondeu. Nivaldo respirou fundo. Você acha que venceu? Caio não respondeu imediatamente. Ele deu um passo à frente e disse: Eu não venci. Eu só parei de perder. Silêncio. Nivaldo então parou de olhar como político e olhou como quem finalmente mostrou o rosto verdadeiro. Você não entende, ele disse. Eu não sou o inimigo. Eu sou só parte do que mantém essa cidade de pé. Caio respondeu com calma. Se para essa cidade ficar de pé, alguém precisa ser esmagado, então essa cidade não merece ficar de pé. Nivaldo se levantou. Você não vai conseguir mudar nada. Talvez não, Caio disse. Mas agora eu posso tentar. Nivaldo o encarou por um longo momento e então disse: Você é seu pai de novo. Caio sorriu. Não como orgulho, mas como liberdade. Obrigado. Horas depois, a polícia entrou no gabinete. Marcos Antunes foi preso fugindo pela fronteira estadual. Mandados de busca, apreensão de documentos, notícias, câmeras, revolta. A cidade não virou justa. A corrupção não desapareceu. Mas o poder mudou de mesa. A creche estava sendo reformada de verdade agora. Sem superfaturamento, sem laranja, sem jogo, só trabalho. Na porta, as crianças pintavam muros com flores, sol torto e arco-íris exagerado. Caio assistia, sentado no degrau. Elisa chegou com 2 garrafas de água. Você conseguiu, ela disse. Caio sorriu. Não sozinho. Ela sentou ao lado dele. Não se beijaram, não precisavam. Era mais profundo que isso. Era real. A história do seu pai, ela começou. Caio olhou para o céu. Eu não quero que a cidade esqueça, ele disse. Eu quero que ela lembre direito. Elisa apoiou a cabeça no ombro dele. E você? Agora você é o quê? Ele pensou. Respirou e respondeu. Agora eu sou só alguém que escolheu não repetir. A cidade ainda era imperfeita, ainda tinha sombras, ainda tinha gente esperando chance de derrubar o próximo. Mas agora, alguém estava lá. Alguém que sabia como o sistema funcionava e que tinha escolhido lutar contra ele. E isso, naquela cidade, já era revolução suficiente.